Olá, turminha do oitavo, tudo bem? Vamos lá? Aula 10, produto de polinômios ou multiplicação de polinômios. A gente vai dar início nesse trabalho aqui. Primeiramente, eu construí aqui uma expressão numérica para a gente entender como que vai funcionar essa multiplicação de polinômios, tá certo? A gente vai se valer de uma propriedade ou de uma operação matemática chamada de operação distributiva. Vamos tentar rever como que funcionaria isso numericamente, tá? Você tem essa expressão numérica onde você tem um produto, tá certo? E aqui você tem um parênteses. Primeiramente você resolve os parênteses, concordam comigo? 3 mais 4, 7, e aí o que dá 2 vezes 7, 14, o resultado então dessa expressão numérica é 14. Fazendo uma propriedade distributiva, o que é a propriedade distributiva? Esse fator aqui fora, ele vai ser distribuído internamente por cada um dos termos ali, no caso os números, que estão dentro do parênteses. Então nós faremos 2 vezes 3, que está indicado aqui, 2 vezes 3, que deu 6, e depois 2 vezes 4, 2 vezes 4, que está indicado aqui. Portanto, essa soma, né, porque nós temos aqui uma soma, então nós temos duas operações, que é a multiplicação, então distribuindo aqui nessa soma. Ela pode distribuir numa soma, numa subtração, ok? Então 6 mais 8, 14 deu o mesmo resultado. Então, diante desta situação operatória aqui, é que nós vamos nos valer desse conhecimento de produto de polinômios. Imagine que cada um desses fatores, então, possivelmente possa ser um polinômio. E quando eu digo um polinômio, eu estou me referindo à família, tá certo? Então a gente pode estar trabalhando com monômio, que nós já vimos isso anteriormente, monômio com binômio, binômio com binômio, binômio com trinômio e assim por diante. Ok. Para a gente esclarecer um pouquinho essa situação, eu já coloquei uma situação prática onde que a gente vai ver muito isso daqui, que desde o início eu estou falando com vocês, que é a relação dessas coisas chamadas polinômios e monômios, né, articuladas aí na própria matemática, no caso com a geometria. Eu formei um quadrilátero aqui, ABCD, esse quadrilátero, tá certo? Composição de dois retângulos, onde esse romano aqui significa a área, esse espaço aqui interno, tá certo? Esse 2 romanos, esse outro espaço interno. Então eu tenho como área total do quadrilátero ABCD a soma dessas duas regiões internas, a região 1 mais a região 2, ok? Só que nós sabemos que o quadrilátero ABCD é um retângulo aqui pela natureza da construção, é um retângulo. Coloquei 4 ângulos retos aqui nos cantos, tá certo? Supondo que AD e BC sejam paralelos, enfim, AB paralelo com DC, então a gente tem um paralelogramo retângulo aqui e a gente vai constituir então a área pelo conceito. A área nós sabemos que é base vezes altura, então base vezes altura seria a área total desse quadrilátero ABCD. Aqui então qualquer ordem, porque é um produto, é uma multiplicação, então eu escrevi altura vezes base, justamente para colocar o valor numérico na frente aqui da expressão algébrica, tá? Mas tanto faz aqui. Ok, eu poderia ter escrito a base e depois a altura, tanto faz, a gente fazia a distributiva do lado esquerdo. Então, se valendo da propriedade distributiva, por que a propriedade distributiva ela é então aplicada nessa parte da matemática que são os monômios, polinômios, ou seja, na situação em expressões algébricas? Porque ao passo que aqui na expressão numérica eu tenho a opção de resolver esse cálculo numérico, né? 3 mais 4 dá 7, então aqui eu não consigo, porque aqui eu tenho um binômio, eu não consigo somar x mais y, porque eles têm partes literais diferentes. Então, tendo partes literais diferentes, eu não consigo somar x mais y. Isso daqui não vai dar xy, ok? Então aqui eu vou me valer dessa operação ou propriedade distributiva aqui. Então eu vou fazer 2 vezes x, que está indicado aqui, 2 pinguinhos x, 2 vezes x, e 2 vezes y, está indicado aqui,
2 vezes y está aqui. Então, eu tenho como a área 1 mais a área 2, né, ou a área do quadrilátero, né, diretamente, base vezes altura, 2 vezes xy, que dá a projeção algébrica, então, dessa área total, a área do quadrilátero ABCD. Então, notem aqui, turminha, que se eu fizesse as áreas parciais, como vocês já conhecem, áreas parciais, tá? Então, aqui nós sabemos que é o valor 2, uma vez que AD tem a mesma medida que BC, a área parcial 1 seria 2 por x, então seria 2 vezes x, 2x. E a área parcial 2 seria o produto de 2 por y, seria 2y, colocando diretamente na figura. Então a área total seria a soma dessas duas regiões internas, 1 mais 2, então seria 2x mais 2y. Isso significa que vocês podem e até devem continuar fazendo desta maneira para se adquirir uma área total de uma região fracionada, pareada aí, tá certo? Ou separada aí e juntada pelos seus lados. Ok? Isso fica a dica para vocês construírem. O fato dessa situação estar aqui é para a gente compor essa relação entre a propriedade distributiva, tá certo? O produto de polinômios, que agora é o nosso estudo, aplicado dentro de uma situação, problema, que no caso seria a área total desse quadrilátero ABCD. Tudo bem, turma? Então aqui nós temos a área desse quadrilátero, o binômio 2x mais 2y. Vamos ver essa situação aqui. Eu fiz a mesma coisa, construí uma figura, agora ela está pareada em várias áreas. 1, 2, 3, 4. Vamos colocar números aqui? Vamos colocar o número nas áreas aqui. Eu vou passar para esse lado aqui. Talvez fique até um pouquinho melhor para vocês olharem aí. Vamos chamar isso daqui de área 1, isso daqui de área 2, isso daqui de área 3 e isso daqui de área 4. Ok? Nós já marcamos aqui 4 áreas aqui. Então vamos entender. Aqui eu tenho um novo quadrilátero, um quadrilátero MNOP. Quadrilátero MNOP. Por esses vértices aqui, ó. Vértice, 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 vértice. Então, essa construção, da maneira que ela foi feita, ela separou em 4 regiões, 4 áreas. Área 1, área 2, área 3 e área 4. Que foi distribuída aqui ao longo desse polinômio ou tetranômio que nós vamos ver, que no final vai ser um trinômio, porque eu já resolvi ele aqui. O que isso implica? Implica novamente na aplicação e no conhecimento. Notem que eu tenho 2 fatores agora, então eu estou aqui dentro do nosso conteúdo produto de monômios. Aqui eu tinha esse monômio por esse binômio, aqui eu tenho um binômio por um binômio. Esse binômio aqui, inclusive, ele é um binômio característico dessa figura, porque futuramente nós vamos chamar isso de trinômio do quadrado perfeito, mais adiante nos nossos estudos, ok? O fato é que essa área aqui, né, essa região MNOP, está denotando, está representando a área de um quadrado exatamente. Por que é um quadrado? Porque notem, essa medida aqui da base, né, a base aqui, que é a mesma aqui embaixo, então vamos colocar aqui A aqui e 3 aqui, essa base aqui é a mesma que a altura. Bom, se você tem uma figura onde a base e a altura são iguais, então a gente está diante de um quadrado e não diante de um retângulo, como nós vimos aqui. Então esse quadrado, A por A mais 3, A mais 3. Notem que isso daqui é a junção, tá certo? Eu estou colando esses lados, é a junção de A mais 3. Então, ao olhar ou observar isso daqui, cuidado para não cometer o erro de falar que isso é A3 ou 3A, como se fosse uma multiplicação. Não, você não está multiplicando, você está juntando, né, 2 segmentos. O segmento que vai daqui até aqui, que chama A, e esse segmento, então juntando, virou o total do segmento, que é o segmento OP ou PO, é chamado de A mais 3, que é paralelo ao segmento MN, que é A mais 3 também, que são paralelos. E do outro lado, MP é A mais 3, e do outro lado, A mais 3. Aqui 3 e aqui A. Muito bem. Deixa eu melhorar esse A aqui, que senão fica aparecendo um 9.
Muito bem. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos aplicar a propriedade distributiva para a gente fazer essa operação. Então, a ideia é a gente operar, que é a operação produto, que é a multiplicação, entre dois binômios. E a gente vai se valer da operação distributiva. Notem que a distributiva aqui foi esse cara aqui multiplicou internamente com cada um deles. Esse multiplicou com cada um deles. Agora, cada um desses vai multiplicar com cada um desses. Vamos com calma que vai dar certo. Vamos mostrar aqui a indicação dos produtos que já estão escritos aqui. Olha, o produto A vezes A vezes A, está indicado aqui, A vezes A. Depois o produto A vezes 3, já está indicado aqui, A vezes 3. Depois agora, a gente vai fazer um ganchinho por baixo, tá? Para não ficar uma salada de ganchinho aqui em cima, 3 vezes A. 3 vezes A, está indicado aqui. E por último, então, 3 vezes 3, 9. 3 vezes 3, 9 como resultado. Notem que aqui, os fatores aqui eu tenho um binômio, são 2, e aqui um binômio 2. E 2 vezes 2 dá quanto? 2 vezes 2 dá 4. Então, obviamente, eu teria que aparecer com 4 termos. 1, 2, 3, 4 termos. Aqui eu tenho 2 e aqui eu tenho 1. 2 vezes 1 dá 2. 2 termos. Observem isso que é muito importante, porque na hora de você construir a sua resposta, que é o objeto de trabalho, que é a multiplicação de polinômios, né? Você vai verificar que cada fator, quantos termos tem cada fator, que a produção desses termos vai dar a produção final. Só que aqui nós temos um detalhe. Quando eu fiz A vezes A deu A quadrado, quando eu fiz A vezes 3 deu 3A, quando eu fiz A vezes 3 ou 3 vezes A deu 3A e 3 vezes 3 deu 9. Notem que aqui eu tenho um tetranômio, tá certo? 4 monômios, um tetranômio. Porém, esses dois termos, eles possuem a mesma parte literal. Se eles possuem a mesma parte literal, então há uma necessidade de juntarmos esses dois termos. Então, obrigatoriamente, nós vamos juntar. Então, vai ficar A quadrado, 3A mais 3A vai dar 6A, 6A, e 3 vezes 3 deu 9, 9. Então, aqui eu tenho como resposta, o resultado, um trinômio. Ok, turminha? Então, nessa primeira parte, fica aqui a demonstração aqui da aplicação e daquilo que a gente vai estudar. Eu vou dar uma pausa agora e a gente vai retornar com uma outra lousa agora, mostrando para vocês a prática, então, do cálculo dessa operação distributiva, ok? Até daqui a pouco. Vamos lá, turminha? Retornando aqui, então, eu estou aqui com uma lista aqui para a gente poder praticar, então, e consolidar esse conhecimento chamado produto de polinômios. Notem aqui essa primeira resolução aqui, ela tem como um dos fatores, então vamos escrever, né? Isso daqui é um fator, ok? Isso daqui é um fator. Porque se é uma multiplicação, os elementos que compõem uma multiplicação é um fator. Isso daqui é outro fator. Fator. Vamos escrever aqui. Então, esse fator aqui trata-se de um monômio. E esse fator aqui trata-se de um binômio. Notem que dentro do parênteses eu não posso fazer essa conta aqui. Por que que eu não posso? Ora, porque as partes literais são diferentes. Mas a letra não é a mesma, professor? Eu ainda não entendi. Sim, as letras são a mesma, é tudo a mesma, porém aqui, ó, essa letra tem expoente 2, essa 3 e essa 1. Então, ninguém com ninguém aqui pode ser juntado, vamos dizer assim, porque só pode juntar termos semelhantes, ou seja, quando as partes literais são idênticas, letras com os seus respectivos expoentes. Então aqui a gente vai fazer a distributiva, tá? Como eu escrevi aqui em cima, vamos fazer o ganchinho por baixo. Então vamos indicar aqui, ó, x quadrado vezes 2x cubo. Então vamos lá, e depois esse vezes esse. Já vou deixar indicado aqui. Então, ó, x quadrado vezes 2x cubo, ou 2x a terceira. Depois vem x quadrado, como ele é positivo, então eu vou pôr mais x quadrado vezes menos 8x, que eu vou colocar entre parênteses menos 8x. Muito bem.
Com o nosso avanço, como a gente já está num estágio bem avançado, aqui vocês notem que nós temos um produto de monômios, tá certo? Como que funciona o produto dos monômios? Bom, coeficiente numérico 2 com coeficiente numérico 1, 2 vezes 1 dá 2, aí vezes x, tem x, mantém a base, que é o x, e somos expoentes 2 mais 3 dá 5. Olha lá a resposta. 2x à quinta, esse produto. Agora aqui, mais com menos é uma multiplicação, então se faz necessária a regra de sinal sempre, tá certo, turma? Mais com menos, então, resultante é menos. 8 vezes 1 aqui, que é o coeficiente numérico, 8 vezes 1, 8. X quadrado vezes x, mantém a base e somos expoentes. 2 mais 1 aqui vai dar 3. Então o resultado final desse produto, ou seja, teria que ter dois termos. Por quê? Porque é 1 vezes 2. 1 vezes 2 dá dois termos. Fácil de você também estar identificando. Resultado final. Muito bem. Agora eu tenho o produto de dois binômios. Esse binômio com esse binômio. Mais uma vez, não posso resolver esse parênteses e nem esse. Professor, e se aqui fosse 3x mais 3x? Bom, aí você somaria. Aí você teria um monômio aqui, né? 3x mais 3x daria 6x. E aí você teria um monômio vezes um binômio. Como não é, então você tem um binômio vezes um binômio. Então nós vamos fazer 2x vezes 3x, 2x vezes 3. Vamos fazer primeiro essa indicação. Então, ó, como aqui o sinal é mais, vai ficar 2x, né, vezes 3x. Como é tudo mais, pode deixar assim. Aí vem 2x vezes 3 mais 2x, porque ele é positivo, vezes 3. Muito bem. Agora eu tenho essa distributiva aqui, ó. Menos 2 vezes 3x, menos 2 vezes 3. Vamos lá? Menos 2 vezes 3x, menos 2 vezes 3x. E aqui embaixo eu vou colocar menos 2 vezes 3. Menos 2 vezes 3. Muito bem. Vamos colocar uma barrinha aqui. Vamos começar fazendo esse produto. Esse produto então dá 2x vezes 3x. 2 vezes 3 dá 6, parte numérica. X vezes x dá x elevado a 2. Mais 2 vezes 3, 6. E o x que está sozinho, fica sozinho. Menos 2 vezes 3 aqui é mais com menos, menos. 2 vezes 3, 6x. E aqui por último, menos 2 vezes 3 dá menos 2 vezes 3 dá menos 6. Bom, agora você tinha 2 por 2 dava 4 termos. Até aí tudo ok. Porém, aqui você vai verificar que esses dois termos são semelhantes, então nós devemos agrupá-los. Só que o agrupamento aqui, notem que interessante, eu tenho dois termos iguais e opostos. O que acontece com eles? São aniquilados automaticamente, ou seja, isso daqui dá 0. Então, resposta final, vamos colocar aqui a resposta final, ficou 6x quadrado, ok? 6x quadrado menos 6. Essa é a resposta final. Muito bem. Agora eu queria que vocês fizessem o seguinte, me ajudem a fazer esses dois, tá? Vamos começar por esse daqui. Esse daqui é um binômio x mais 1 elevado ao quadrado. Então eu queria que vocês pausassem o vídeo agora e fizessem esse daqui por conta de vocês e a gente já logo em seguida corrige. Pausem o vídeo agora e façam essa expressão aqui. Muito bem, turminha. Vamos lá. Se vocês pegaram e fizeram isso daqui, propositalmente eu coloquei essa expressão. Se você fez isso, x ao quadrado mais 1 ao quadrado, então dá x ao quadrado mais 1, né? Porque x ao quadrado é x quadrado, 1 vezes 1, 1, então você fez o quadrado desse, pensando em distribuir o expoente. Você se equivocou. Essa distribuição do expoente só é possível na operação multiplicação e divisão, não se esqueçam disso. Aqui é uma soma. Toda vez que for soma ou uma subtração, isso não funciona. Esse binômio aqui é uma potência, ou seja,
esse binômio x mais 1 aqui, ele está fazendo o papel de base da potência. E nós sabemos como funciona uma potência. A potência funciona assim, é ela vezes ela mesma, né? A base vezes ela mesma, quantas vezes tiver indicado o expoente. Então aqui nós vamos apagar, porque se vocês fizeram isso, vocês cometeram esse equívoco, ok? Então nós temos aqui, né, um quadrado de lado x mais 1. É exatamente igual ao exercício anterior de a mais 3 vezes a mais 3. A mais 3 vezes a mais 3 daria a mais 3 ao quadrado, que era a figura daquele quadrado. Então aqui, a representação dessa expressão algébrica aqui é um quadrado igualzinho àquele anterior, tá certo? De lados x mais 1 por x mais 1. Então nós temos essa expressão aqui para executar. X mais 1 vezes x mais 1. Isso daqui é chamado de produto notável, mais adiante a gente vai falar nisso daqui. Bom, então, primeiro aspecto, observar que essa expressão binômio ao quadrado, tá certo? É isso vezes isso, ok? Então nós temos aí essa condição. Então agora nós temos uma situação igual à anterior. Nós vamos fazer a distributiva, ou seja, x vezes x, x vezes 1. Vamos lá? Então, ó, x vezes x vezes x vezes 1, mais x vezes 1. Muito bem, agora a gente tem aqui 1 vezes x e 1 vezes 1. Então a distributiva ela é completa. Então 1 vezes x mais 1 vezes x, mais uma vez não deu espaço, vamos terminar aqui, 1 vezes x e 1 vezes 1. Fechamos aqui, 1 vezes 1. Agora vamos pôr uma barrinha e agora a gente começa. X vezes x dá x elevado a 2, x ao quadrado. 1 vezes x dá 1x. 1 vezes x dá 1x. Professor, mas aqui está escrito x vezes 1. X vezes 1 vezes x é a mesma coisa. Mais 1 vezes 1, 1 ao quadrado, que é 1. Notem mais uma vez que eu tenho um tetranômio, tá certo? 4 termos, porque era 2 vezes 2 daria 4 termos. Só que, mais uma vez, nós vamos agrupar. E nós vamos escrever a resposta aqui nessa caixinha aqui, ó. Vamos escrever a resposta dessa expressão. X ao quadrado, não tem mais ninguém para juntar. Agora eu junto um x mais um x, obrigatoriamente, vai dar 2x. E o 1 que ficou de fora, ele está aqui. Então, x quadrado mais 2x mais 1 é o resultado dessa expressão, e não a anterior como o quadrado desse e o quadrado desse. Isso daqui futuramente também vai ter um nome bacana e importante chamado de trinômio do quadrado perfeito. Do quadrado perfeito porque é uma expressão elevada ao quadrado e vai dar aquele quadradinho que a gente viu lá. Vamos fazer o último aqui, para a gente finalizar, turminha? Pausem agora, façam essa última expressão que é um binômio multiplicado por esse trinômio, tá? Então aqui é a menos 2 e aqui é x menos y mais m. Pausem agora e podem fazer. Muito bem, vamos lá? Então, primeira coisa, nós vamos distribuir o a vezes x, a vezes menos y, a vezes m. Então vamos fazer esses ganchinhos aí. A vezes y, vamos indicar aqui, a vezes x primeiro, né? Depois vem a vezes mais a vezes menos y, a vezes menos y, ok? E depois a vezes m, mais a vezes m. Então, o primeiro termo aqui do binômio, ele distribuiu em cada um desses daqui. Agora eu tenho o segundo para distribuir. Então eu tenho menos 2 vezes x, tá certo? Menos 2 vezes menos y e menos 2 vezes m. Então vamos fazer aqui. Menos 2 vezes x. Menos 2 vezes x. Depois menos 2 vezes menos y. Ok? E depois menos 2 vezes m. Menos 2 vezes m. Ok? Menos 2 vezes m. Agora nós vamos calcular toda essa expressão. Lembra, ó, 2 vezes 3 dão 6 termos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 termos. Agora a gente vai começar escrevendo aqui. A vezes x dá ax,
A vezes menos y, mais com menos dá menos AY. A vezes M dá AM. Menos 2 vezes x dá menos 2x. Menos 2 vezes menos y, menos com menos dá mais 2y. E menos 2 vezes m dá menos 2m. Muito bem. Quem que a gente pode juntar? A gente não pode juntar ninguém, né? Porque ó, aqui é a x, aqui é a m. Isso daqui mais para frente a gente vai poder juntar por agrupamento. É uma outra fase, é uma outra história aí de produtos notáveis. Então, semelhante mesmo, nós não temos ninguém. Ó, a x, eu não acho mais ninguém com a x. A y, eu não acho mais ninguém como a y. A m, não acho mais ninguém. 2x, não acho mais ninguém. 2y, ou melhor dizendo, x e y, né? Então, na verdade, eu poderia juntar esses dois aqui como x, esses dois aqui como m. Mas nós vamos deixar isso para uma outra história para fazer esse agrupamento, ok? Então, a resposta aqui desse produto, né, que a intenção era o produto de polinômios, o binômio pelo trinômio aqui, deu 6 termos independentes. Ok, turma? Então, a gente está finalizando nossa aula por aqui, tá certo? Então, vocês vão pegar o livro, ler o livro, tá certo? Como sempre, e fazer as atividades propostas. Um abraço e até a próxima aula.